Olá, pessoal. Nessa semana, na aula de história, nós vamos falar um pouco mais de patrimônio, tá? Só que nós vamos olhar por um lado de identidade, ok? Com o que nós nos identificamos. A gente vai ver melhor no decorrer da leitura. Aqui tem uma cidadania todo dia. Você sabia que cuidar dos patrimônios também é um ato de cidadania? Todos os cidadãos têm o dever de preservar a cultura e a natureza do local onde vivem. Então, você tem o direito e o dever, tá? Porque para preservar a cultura da sua cidade, tá? Para preservar a natureza ao seu redor. O direito à cultura está garantido nas leis do nosso país. Nelas também são defendidas as obrigações do Estado com os patrimônios, que deve incentivar a valorização, a proteção, a divulgação e o compartilhamento das manifestações culturais. Então, pensando em manter as tradições, manter a cultura, né? De certa região, de certo povo. Aqui nós temos então na lei. De acordo com a Constituição de 88, os cidadãos têm. Então aqui, direito à produção cultural, isto é, ao reconhecimento de que todas as pessoas produzem cultura. Então pode ser uma dança, uma música, né? Direito ao acesso à cultura, ou seja, todos têm direito de conhecer e usufruir dos bens culturais produzidos pela sociedade. Então, se aquela música, aquela dança existe, eu tenho o direito de conhecer, de praticar, tá? Direito à memória histórica, que é a valorização do passado, das tradições e dos patrimônios. Então, pensar na preservação, né, de manter essas tradições, essas culturas, porque para os filhos, para os netos terem conhecimento. Nossa, naquela região, aquela dança é famosa, representa a cultura daquele povo. Aquele alimento, aquela música representa nossos ancestrais, nossos avós, nossa cultura. Daí, pensando nisso, nós temos a ideia de patrimônio e identidade. Tem algumas questões para indagar o assunto. O que faz com que alguém se identifique com o país onde nasceu? O que faz uma pessoa ser considerada brasileira ou alemã, japonesa ou de qualquer outra nacionalidade? Então aqui nós temos que nacionalidade é a condição de uma pessoa que pertence a uma nação ou país. Então, se você nasceu no Brasil, você é brasileiro, tá? É aonde você pertence, o seu país de origem. A princípio, essas perguntas parecem fáceis de serem respondidas. Entretanto, não são tão simples. Ser brasileiro, por exemplo, vai além de nascer no Brasil. Então não é só você nasceu no Brasil, tem uma cultura, tem um significado atrás. Ter uma nacionalidade significa, além de ter nascido no território de determinado lugar, determinado país, fazer parte da cultura deste lugar é importante. Então eu sou brasileiro, eu tenho que conhecer a cultura. Eu tenho que saber o que fortalece o povo brasileiro, o que dá alegria, o que dá paz. Então, por exemplo, nós temos o carnaval, futebol é uma cultura muito forte, né? Contudo, a cultura não é a mesma em todas as regiões de um país. Então muda de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Tem uma dança diferente, uma música diferente, uma comida diferente. Por isso que muitas pessoas gostam de sempre viajar para conhecer novas culturas, novos lugares, para enriquecer a cultura em relação ao país que vive, né, ao povo brasileiro. No Brasil, por exemplo, existe uma grande diversidade.
de povos, costumes e tradições. Isso quer dizer que no nosso país há diferentes culturas, embora todas sejam brasileiras. Então, mesmo sendo no mesmo país, existem pessoas, existem bairros, existem cidades, né? Estados que têm culturas diferentes. Mas isso não deixa de todos serem brasileiros. Pensando nisso, então, dessa maneira, podemos afirmar que compartilhamos patrimônios culturais com as pessoas do nosso país. Então, se aqui tem uma cultura, tem um patrimônio cultural, quem vem visitar, quem procura conhecer, vai perceber, vai aprender esse patrimônio de certa região. Esses patrimônios nos fazem ser quem somos. Então, é o que me traz paz, é o que me lembra da minha família, é o que demonstra o povo que eu pertenço, tá? Mostra as origens, porque eles compõem a identidade dos brasileiros, fazendo parte da história da sociedade do país. Reconhecer um elemento cultural como patrimônio é importante para conservar a memória, os modos de vida e a identidade da população. Por isso, é tão necessário respeitar e proteger os diferentes tipos de patrimônio, certo? Então, por exemplo, nós vamos ver agora algumas imagens que trazem manifestações culturais do Brasil em diversas regiões e algumas acontecem, são feitas, são reproduzidas em várias regiões. Por quê? Eu tive o conhecimento daquela cultura, daquele patrimônio cultural e eu tenho direito de conviver, eu tenho direito de praticar, tá? Só que alguns representam a cultura daquele povo, né? Eles têm mais identidade, foi a origem do patrimônio cultural, tá? Aqui nas imagens, então, nós temos várias danças, ó. Aqui uma apresentação de shot no concurso de danças tradicional de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Apresentação de fandango caiçara, dança típica do litoral paranaense, em Paranaguá. Então, pode acontecer de ter essa dança em outras regiões? Sim, mas tem a sua origem, tem a identidade daquele povo que as crianças aprendem desde novos para manter as tradições, os costumes. Igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, Minas Gerais. Olha essa estrutura, que bonita. Pintura corporal indígena, Caiopó. Então, outras culturas indígenas têm pinturas também no rosto. Só que cada uma tem o seu significado, tem a sua tradição. Olha aqui, mais danças, ó. Cultura, grupo de passistas comemora o Dia do Frevo em Olinda, Pernambuco. Samba em roda, raízes de Acupe em Santo Amaro, Bahia. Pessoas dançando quadrilha na festa de Arraiá do Zé Bagunça, em Minas Gerais. Então, por exemplo, aqui, quadrilha, nós temos as festas juninas, julinas, agostinas, todo mundo dança. Então não é só em uma região. Olha esse prato típico aqui, ó. Feijoada, comida típica do estado do Rio de Janeiro. Então a feijoada pode representar uma identidade do povo do Rio de Janeiro, das pessoas que moram no Rio de Janeiro, que nasceram lá. Só que também é um prato que muitas pessoas fazem, gostam, se identificam. Então não é somente daquilo. Então, por isso que tem essa mistura de identidade, mistura de costumes, né? Essas heranças culturais. Então, pessoal, pensando nisso, nessa identidade cultural, nessa diversidade cultural no Brasil, nos patrimônios, em outros países também, nós temos duas perguntas sobre essas imagens. Com base na leitura das imagens, responda as questões. Em sua opinião, estas imagens
representam a cultura brasileira? Então vocês vão falar se representam ou não, por quê, né? Fazem parte da cultura, tá bom? Os elementos culturais retratados são parecidos ou diferentes? Eles são parecidos ou diferentes? Então, por exemplo, essas danças, os movimentos são parecidos? As roupas são parecidas? Tá? Porque tem muita diversidade, né, na cultura. E para finalizar, tem aqui aprender é divertido. Para você, o que é cultura brasileira? Então, para você, você sendo brasileiro, o que você acha que você se identifica na cultura brasileira? Além de manifestações culturais, dança, música, tipos de comida, o que para você faz parte da cultura brasileira? Esporte. Tem um mapa no material de apoio, eu quero que vocês destaquem esse mapa para vocês representarem nele o que vocês acham, o que vocês se identificam como sendo a cultura brasileira, tá? O que vocês identificam como cultura brasileira. Lá pede para colar imagens, então aqui vocês podem colar algumas imagens de coisas que vocês consideram sendo uma cultura brasileira, podem desenhar ou podem também ir escrevendo no mapa o que vocês acham que representa a cultura brasileira, tá bom? Eu quero foto desse mapa, hein? Bons estudos, pessoal. Abraço.